Já imaginou que aquilo que muita gente chama de peru de Natal não é exatamente um peru? Quem decidiu que isso podia se chamar assim? E o que muda quando a indústria resolve criar um produto do zero? Porque o Chester não nasce na natureza. Ele nasce de escolha, de cruzamento genético, de objetivo industrial. Por trás daquela ave grande, macia e sempre igual, existe um sistema inteiro desenhado para rendimento, previsibilidade e escala. E quase ninguém percebe isso. O Chester não é uma espécie, ele é uma linha genética específica, criada a partir do cruzamento controlado de aves selecionadas para crescer rápido, concentrar carne no peito e reduzir osso. O peru tradicional é outra história. Ele cresce mais devagar, tem fibras mais firmes e variação natural de tamanho e sabor. Cada ave é diferente da outra. O Chester não, ele nasce para ser igual. Isso muda tudo. Muda o tempo de criação, muda o tipo de alimentação, muda a densidade de aves por galpão e muda o que acontece depois do abate. Hoje, milhões de Chesters são consumidos todos os anos, quase sempre concentrados em poucas semanas de dezembro. Para atender esse pico artificial, a produção começa meses antes. Os pintinhos chegam aos galpões com poucos dias de vida. Ambiente fechado, temperatura controlada, ventilação forçada e luz artificial programada. Nada ali é aleatório. Sensores monitoram temperatura, umidade e qualidade do ar o tempo todo. Isso existe porque crescimento acelerado exige controle extremo. A alimentação também não é simples milho. A ração é formulada com milho, soja, aminoácidos, vitaminas e minerais na medida exata para acelerar ganho de massa muscular. Enquanto um peru tradicional pode levar mais de 6 meses para atingir peso de abate, o Chester chega lá em bem menos tempo. Funciona? Funciona, mas cobra um preço. Quanto mais rápido o crescimento, maior a exigência metabólica da ave. Isso significa mais consumo de ração concentrada, mais geração de resíduos e mais pressão ambiental. Depois vem o transporte. As aves são levadas aos frigoríficos em caixas plásticas, seguindo horários rígidos. O estresse precisa ser mínimo, porque estresse muda a textura da carne. No frigorífico, tudo vira linha de produção. Esteiras, ganchos, escaldagem, depenagem e corte funcionando em sequência contínua. Uma única planta consegue processar milhares de aves por hora. Cada segundo conta. Depois do abate, entra uma fase que quase ninguém imagina: a padronização da carne. Para garantir suculência, peso e aparência, parte dos Chesters passa por processos de injeção de solução, normalmente água, sal e estabilizantes, que ajudam a reter líquido dentro da carne. Esses estabilizantes servem para evitar ressecamento depois do congelamento. Não são proibidos, mas mudam o produto final. Você compra carne, mas parte daquele peso é água retida por tecnologia. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão responsável por regular alimentos no Brasil, esse tipo de processo é permitido dentro de limites específicos. Depois disso, vem o congelamento rápido. Túneis industriais reduzem a temperatura em poucos minutos. Isso garante segurança microbiológica, mas altera a estrutura da fibra. Tudo é calculado. A embalagem fecha o processo. Plástico, vácuo, atmosfera modificada. O produto fica estável por meses e chega à sua mesa sempre igual. Funciona? Funciona, mas cobra um preço. No corpo, pelo aumento de sódio. No hábito, pela substituição do preparo tradicional. E no ambiente, pelo consumo concentrado de grãos, água e energia. Nada disso é conspiração, é engenharia. A indústria não quer te enganar, ela quer previsibilidade e ela entrega. Agora que você entende como isso funciona, a escolha muda. Não por medo, por consciência. Porque agora você sabe, o Chester não é só uma ave de Natal, é um produto industrial completo. E quando algo funciona tão bem assim, sempre existe um custo invisível embutido. Muita gente chama o Chester de peru especial. E isso não acontece por acaso. O nome engana, a aparência engana, a época do ano engana. O Chester não é um tipo de peru, e ele também não é uma ave tradicional de criação antiga. Ele é resultado de um projeto. Quando a indústria percebeu que o peru tradicional tinha carne mais firme, sabor irregular e rendimento imprevisível,
começou a buscar uma alternativa. Algo que crescesse mais rápido, tivesse mais carne no peito e entregasse sempre o mesmo resultado. Foi aí que entra a genética. O Chester surge do cruzamento controlado de aves selecionadas ao longo de décadas. Não é uma espécie que você encontra na natureza, é uma linha genética criada para a produção industrial. Mas se chamasse isso de frango grande, ninguém pagaria mais caro. E se chamasse de ave híbrida, ninguém sentiria a tradição. O nome Chester resolve isso. Ele soa estrangeiro, sofisticado e distante da ideia de criação comum. Pouca gente percebe, mas nome muda a percepção, muda a expectativa e muda quanto você aceita pagar. Quando algo aparece só no Natal, o cérebro associa a ocasião especial. Mesa cheia, família reunida, algo que só acontece uma vez por ano. Isso cria valor simbólico. O Chester não existe o ano inteiro no mercado porque ele não foi pensado para o dia a dia. Ele foi desenhado para um pico de consumo curto, intenso e previsível. Isso facilita a logística, facilita a produção em massa e facilita planejamento industrial. Funciona? Funciona muito bem, mas quebra uma ilusão. Porque o que parece tradição antiga é, na verdade, uma decisão moderna. E o que parece uma ave especial é um produto altamente controlado. Não é errado, mas é importante entender. Porque depois que você enxerga isso, o Chester deixa de ser o peru melhor e passa a ser o que ele realmente é. Um produto criado para parecer especial e funcionar em escala. Depois que o Chester é abatido e resfriado, acontece uma etapa que quase ninguém vê, mas quase todo mundo comenta: a injeção de salmoura. Muita gente pergunta se tem água, se tem química, se o produto é inflado. A resposta curta é sim, tem água, mas não é simples assim. A salmoura é uma solução composta principalmente por água, sal e estabilizantes. Esses estabilizantes ajudam a segurar o líquido dentro da carne depois do congelamento e do descongelamento. Sem isso, a carne ficaria seca, fibrosa e irregular. A indústria injeta essa solução porque o Chester passa por congelamento rápido. E congelar carne sem proteção quebra fibras, perde suco e muda a textura. A salmoura funciona como um amortecedor. Ela mantém a carne macia, padroniza sabor e garante que o produto fique igual em qualquer mesa. Funciona? Funciona muito bem, mas muda o peso. Parte daquele quilo que você compra não é só carne, é água retida por tecnologia. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão responsável por regulamentar alimentos no Brasil, existe um limite claro para esse tipo de adição. A quantidade precisa estar dentro do padrão e declarada no rótulo. Ou seja, não é clandestino, é regulamentado. Mas pouca gente lê rótulo com atenção. Na prática, a salmoura faz 3 coisas ao mesmo tempo. Aumenta a suculência, facilita preparo e melhora rendimento industrial. O sabor fica mais uniforme, a textura mais macia e o risco de erro na cozinha diminui. Só que existe um efeito colateral silencioso: mais sal. E sal em excesso, quando vira hábito, pesa no corpo. Pressão arterial, retenção de líquido e sobrecarga cardiovascular não aparecem no dia seguinte, mas acumulam. Não é veneno, não é fraude, é troca. Você ganha praticidade, aparência bonita e carne que não resseca. Em troca, aceita um produto mais processado, com mais sódio e menos variação natural. A indústria faz isso porque precisa entregar previsibilidade. Você compra porque quer facilidade. E no meio disso, a salmoura vira o ponto de equilíbrio. Nem vilã, nem milagre. Só uma decisão técnica que resolve um problema e cria outro. Se curtiu esse vídeo, dá aquele like e compartilha com seus amigos. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Esse conteúdo foi produzido pela nossa equipe com muito cuidado, respeito e pesquisa para mostrar a verdade por trás de processos que quase ninguém vê. Deixa aí nos comentários de onde você assiste e o que você quer que eu investigue no próximo episódio. As melhores sugestões vão aparecer aqui no canal, no próprio vídeo, com o nome de quem pediu. Obrigado por ficar comigo até o fim.
que sua casa tenha paz, luz e saúde. E até o próximo mergulho nos bastidores do mundo.